Oi pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria te fazer uma pergunta. Você está assistindo Derry? Só uma pergunta. A cada episódio novo que sai dessa temporada, a gente se surpreende e começa a conhecer mais sobre a coisa. Porque o que é a coisa? Especificamente não define, nada define a coisa. Sabemos que é um extraterrestre, um alienígena que consegue se transformar em várias coisas. Tá, você tá acompanhando, né? Antes disso, hoje iremos falar sobre uma personagem específica que tá fazendo um papel ali, até então, até o último episódio, que foi hoje, o 7º, né? Ela, não sabemos o que será do futuro dela, mas antes de falar sobre ela, roda a vinheta. Bom, como todo mundo sabe, a Ingrid estava ajudando a Lily desde o primeiro episódio. A Lily sempre buscava a ajuda dela pra procurar canto, né, acolhimento, um conforto. E até então o personagem dela só era uma pessoa que ajudava e acolhia a Lily. Até o momento em que a Lily descobre que ela é filha do Bob, o verdadeiro Pennywise. E quando isso acontece, o personagem dela de bonzinho, de acolhedora, cai por terra. Se transforma. A Lily fica, what the fuck, como assim? Bom, como funciona? Ela basicamente é uma facilitadora para o Pennywise, mas ela se engana porque ela pensa que é o pai dela. Ela ajuda a coisa, levando a coisa para fazer desastres e se alimentar, porque ela quer ver o Pennywise e ela acha que é o pai dela. Só que, até esse episódio, o 7º, eu queria saber o que iria desenrolar o personagem dela. Se ela iria continuar sendo do mal, porque ela não era tão do mal. Ela só queria ver o pai dela, que faleceu do nada. E ela queria permanecer ali. A gente entende o personagem, a gente sabe o propósito. O que a gente não entende é a coisa. Por que a coisa deixou ela viva? Se a coisa tá se aproveitando dela porque ela tá ajudando ela a se alimentar, né? Alerta de spoiler, hein? Alerta de spoiler, hein? No episódio 7º acontece muita coisa triste, muita coisa assim bizarra, bem bizarro esse episódio. Eu chorei bastante, mas desenrolou com a personagem. A Ingrid apareceu com a fantasia que ela usava com o pai dela. E ela apareceu e viu o It, viu a coisa. Então a coisa meio que ela falava papai e a coisa respondia, tipo, minha filha, sabe? Até o momento a coisa tava tratando ela como filha, tratando ela com respeito. Não matou ela, mas se alimentou do medo dela. Nesse último episódio, a coisa se mostrou realmente como um alienígena, como aquela luz, e ele abduziu a Ingrid. Então não sei o que vai acontecer com ela, porque ela não morreu, não aconteceu nada com ela. Ela só simplesmente ficou tipo, viu uma coisa nunca vista antes. Continuando sobre o episódio 7º, essa morte foi bem triste. A gente não esperava que esse personagem iria de arrasta, porém a maneira que ele se foi uma maneira fútil, assim, sabe? Daria pra ele ficar na caixa junto com a menina, daria pra ele sobreviver, sabe? As leis da física no episódio mostra que daria pra ele sobreviver, mas ele não sobreviveu. Então foi uma morte que tocou bastante, mas que foi de uma maneira assim que... Então o It não se aproveitou do medo dele, ou sim, porque foram 17 mortos naquele desastre. Que, nossa, que coisa perversa, né? Essa cidade muito racista, a cidade de Derry muito racista. É uma prisão, né? Uma cidade militar, que já foi uma cidade feliz, agora é somente uma prisão do Derry, da coisa. Então esse episódio, ele tocou bastante, porque a gente não esperava por essa morte. Porém, não tinha... Essa morte foi uma maneira, assim, que não condizia com a série em si, porque eu pensava que a coisa iria, né, ia de arrastar todas as crianças e iria ser de uma forma assim bem Stephen King, sabe, uma forma bem It a coisa. Só que, sabe, ele morreu de uma forma bem honrosa. Ele foi um herói e foi um dos meus personagens favoritos. E se você
está acompanhando essa série, comenta aqui, curte, compartilha, interage, vamos conversar sobre o que está acontecendo nesse momento, porque é a série do momento, junto com Stranger Things. E esse último episódio, o 7º episódio, ele teve uma morte de um personagem, de uma criança muito importante. Possa ser que agora mude para a versão deles adultos e aí retorne, porque a coisa dormiu. E vamos esperar para a próxima segunda, né, para ver como que vai ser o desenrolar dessa história. Eu acredito que ele já vai voltar de forma adulta, mas se não, se continuar criança também é muito legal. E eu acho que o exército tá com planos aí para usar os poderes da coisa, porque não é possível que eles queiram libertar a coisa da cidade de Derry, porque é a única coisa que prende lá, né? Pessoal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, interage aqui, vamos dialogar e vamos conversar sobre as séries. E o que você acha desse episódio e dessa temporada aí de Derry, porque tá bem interessante. Pra mim tá sendo uma das melhores séries, com bastante informações, referências e tudo mais.